Então tudo pode ser bem usado ou mal usado, tudo tem polaridade. E a outra lei que interfere bastante, todas as leis herméticas interferem bastante no nosso caminhar, mas eu estou destacando essas duas, né? A lei da polaridade e a lei do ritmo, né? A lei do ritmo, ela nos impõe o movimento, né, da polaridade positiva para negativa e vice-versa. E por que que essa lei existe? Né? Por que que a lei do ritmo nos impõe esse movimento? Porque cada polaridade tem a sua função na nossa vida. E a gente precisa da função das polaridades para continuar seguindo o nosso caminho. É o princípio da pilha. Se a pilha não tiver a polaridade positiva e a negativa, ela não cumpre a sua função. Com a gente, na nossa vida, é a mesma coisa. Se a gente não transitar entre a polaridade positiva e a negativa, a gente também não cumpre a nossa função. Porque as duas polaridades têm função na nossa vida. Elas tem coisas, tem experiências que a gente precisa viver, tem aprendizados que a gente precisa ter, né? Então a função do positivo é fluir, né? É ficar no gostosinho, a função do positivo na nossa vida. Né? Quando tá gostoso, ninguém vai falar assim, deixa eu arranjar um problema aqui pra mim, porque a vida tá muito gostosa e tá muito no positivo. A gente não vai fazer isso. Né? Então percebe? Por isso que tem lei. Só a força da lei para levar a gente lá pro negativo, né? Às vezes a função do positivo um é dar um descanso, né? Às vezes é um momento ali mais tranquilo para a gente poder perceber o que a gente quer fazer, para a gente poder aproveitar e usufruir, né, da viagem, do caminho. Né? E a função do negativo? Qual que é? Então vamos lá, vamos trazer, né, mais um exemplo aqui. Então você tá lá viajando, tá uma delícia a viagem, né, a paisagem tá linda, o céu tá azul, tá tudo perfeito. Passou uma placa ali atrás, mas você tava ali meio perdida na luxúria, né, ali no prazerzinho, e aí você não viu a placa. Mas tudo bem, né? Mas sei lá o que essa placa tava dizendo, mas imagina, tá tão gostoso aqui, tá tudo tão perfeito, deixa pra lá a placa. Pois é, né? O que a placa estava querendo te dizer, te sinalizar, é que tinha um buraco logo ali na frente. Mas aí você não conseguiu ler a placa e aí você passa pelo buraco e fura o seu pneu. Olha aí a vida te levando, né, pro negativo. E aí o que que acontece? Como que a gente reage diante disso? Fala a verdade. Você não precisa. Fala só aí pra você, né? Não precisa falar pra todo mundo a verdade, mas fala só aí pra você. A gente fica muito bravo, a gente fica muito puto da vida, porque tava indo tudo tão bem, a viagem tava gostosa, tava tudo tão perfeito, por que que tinha que furar a porcaria do pneu? Né? A gente fica com raiva, a gente fica triste, a gente começa a reclamar, a gente começa a se vitimizar, a gente reclama, né? Todo mundo indo viajar, olha lá, todo mundo, ninguém tem problema, só comigo que acontece essas coisas. Né? A gente se vitimiza, a gente xinga a estrada porque não tinha que ter o buraco, xinga o fabricante do pneu, porque aquele pneu é uma porcaria, porque o carro é uma porcaria, porque não sei o que era, né? E xinga, né? Aí põe a culpa na namorada, no marido, enfim, põe a culpa em qualquer um, né? Porque afinal de contas, né? A culpa é de qualquer um, menos foi você que não viu a placa lá quando passou, mas agora põe a culpa em todo mundo. Enquanto isso, o pneu continua lá furado. Né? Enquanto isso, o pneu continua furado. A gente vai reagir dessa maneira? Vai. Cada um, né, de acordo ali com as variáveis, lembra? Temperamento, mito, enfim. Então a gente vai reagir dessa maneira emocional? As emoções vão pegar aí nesse momento? Sim, porque nós também estamos aprendendo a lidar com as emoções. A reação vai ser de acordo com o nível de inteligência emocional que você tiver. Mas né, a gente vai reagir emocionalmente? Sim, porque estamos aprendendo a lidar com as emoções. A grande questão é a gente parar aí. Porque, acredite, a gente fica uma vida chorando, xingando pelo pneu furado.